e parece que eles estavam procurando solução para um problema mundial. Era algo que estava abalando todo o planeta Terra. E dentro disso tudo eu me atribulava e começava a me debater, e eu acordei tentando me lembrar do que eu tinha visto nesse sonho, né? Porque era um sonho profético. Eu não conseguia entender muito bem não, porque era um auditório muito grande e era assim como se fosse um campo de futebol. Havia arquibancadas e havia mais pessoas no centro, na nave do local. E eu conseguia ver de longe assim 10 figuras, cada uma representava um chefe de estado de algum país, porque falavam idiomas. Alguns falavam idiomas parecidos e outros falavam idiomas diferentes: espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e outros. E parece que eles estavam procurando solução para um problema mundial. Era algo que estava abalando todo o planeta Terra. E dentro disso tudo eu me atribulava e começava a me debater, e eu acordei tentando me lembrar do que eu tinha visto nesse sonho, né? Porque era um sonho profético, algo profético. Porque eu via, ao mesmo tempo que eu via pessoas falando palavras de blasfêmia, escutava pessoas falando palavras de blasfêmia, eu escutava também palavras de pessoas glorificando a Deus, ao grande Yeshua Yamashia. Era como se eles estivessem em dúvidas, e discordando e concordando ao mesmo tempo, e tentando chegar a um denominador comum. E de repente, não das arquibancadas onde tinha os 10 personagens, que eu via assim, eu via distinto, era entre homens e mulheres, eles estavam muito bem vestidos, com roupa social, lógico. Eu via que um levantava no meio da nave, da multidão, saía do meio da multidão um personagem, e ele trazia um livro de capa preta na mão, e começava esse livro ser lido. Eu me lembro agora que esse livro começou a ser lido, e todos aqueles personagens que pareciam ser chefes de Estado, eles começavam a concordar e fazer assim, com a mão, como se estivesse concordando com aquela paz que chegava, aquela paz mundial que chegava. E descia, assim, criptos de moedas sobre o povo, e o povo começava a se alegrar, porque como foi em Babel, que ninguém entendia o que o outro estava falando, passaram a todos entender o que naquela reunião estavam falando, e a moeda era uma moeda só, como diz a Bíblia. E foi estabelecido um só governo. Esse personagem, ele tomava a voz do auditório, ele começava a ser ovacionado pelos que estavam ali. E de repente, por cima, eu vi nuvens de morcegos que saíam e começavam a sugar as pessoas que estavam em vários lugares do mundo e dos outros países e das outras cidades. As ordens eram demandadas dali, porém era um governo teocrático que sugava os recursos e a força dos menores. E era como se fosse uma opressão
velada, e mesmo assim, com aquela opressão velada, com aqueles morcegos sugando a inteligência das pessoas, as pessoas elas batiam nas suas testas e faziam com suas mãos ao alto, como se estivessem loucas, mas como se estivessem satisfeitas. E eu perguntava a Deus, porque eu acordei muito atribulado com esse sonho e tentando decifrar à luz da palavra, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus dizendo que as dores de parto havia se cessado e o Espírito de Deus estava sendo tomado da terra e juntamente com ele a sua noiva. Então eu via multidões assim, eu não sei explicar, porque visão a gente não sabe explicar muito bem. É como se você estivesse diante de uma tela, de um televisor, e você visse as casas das pessoas, as pessoas pegando o livro sagrado, a Bíblia, e tentando ler, interpretá-lo, e como se a Bíblia, ela não fossem páginas em branco, e as pessoas não conseguissem entender o que estavam lendo. Eu comecei a ficar muito, mas muito perturbado com esse sonho revelador. Eu me ajoelhei e comecei a pedir ao Espírito Santo que me mostrasse o que está para acontecer verdadeiramente. E o Senhor Jesus, então, me fez cair em pranto e falava comigo: ore por Jerusalém, ore por Judá, ore pela nação de Israel e principalmente por Jerusalém. De repente eu via um trono e esse trono estava adornado, e esse mesmo personagem que carregava esse livro de capa preta na mão, que trazia a solução aparentemente para apaziguar as guerras que estavam acontecendo, generalizada, ele ia de encontro a sentar nesse trono. E de repente os remanescentes que estavam ali, os judeus remanescentes que estavam ali, se impunham contra. E eu lembrava do texto da Bíblia Sagrada, dos 144 mil que a Bíblia diz. Então o Senhor, Espírito Santo, me fazendo cair em pranto, falava comigo: eis que é chegado a hora do cumprimento total da minha palavra. Alerta a minha igreja que se prepare, porque dentro de breve acontecerá fatos que serão muito mais marcantes do que tem sido os acontecimentos dentro da minha palavra. E falava comigo: guarda o azeite, que é o Espírito Santo, que não falte o azeite sobre a minha igreja, sobre a minha noiva. E eu estou alertando vocês através desse vídeo. Eu não iria gravar esse vídeo agora, eu ia reportar outro vídeo. Mas eu estou gravando esse vídeo para alertar a Igreja de Deus. E quero que você compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Em Cristo digo a verdade, não minto, tendo a minha consciência no Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia, tudo que eu estou falando aqui é um alerta do que já está escrito dentro da Bíblia Sagrada e que irá se cumprir